Glória a Deus. Amém, pessoal? Não, que semana abençoada, né? Em nome de Jesus. E Deus certamente vai falar hoje ao nosso coração. Estou com um recado de Deus aqui forte, mensagem salvífica, tá? Para a gente meditar, para a gente buscar. Eu tenho a certeza que quando a gente ouve a palavra e a gente começa a colocar em prática e a gente dá atenção, a palavra de Deus ela começa a surtir efeito na nossa vida. Agora também quando nós deixamos de dar ouvidos, quando nós deixamos de fazer aquilo que agrada a Deus, a palavra de Deus ela começa a perder o poder também na nossa vida. Ela perde aquela capacidade de transformação, de mudança. Ela perde aquela capacidade de bênção. A pessoa está ouvindo a palavra de Deus. Ela está executando a vontade do Senhor. Ela vai ser abençoada. Se ela deixou de ouvir a palavra de Deus, como é que Deus vai abençoar? E a nossa vida tem muito a ver com isso. E às vezes a gente pensa que é só nas coisas graves. Não, se eu cometer um pecado grave, aí Deus não vai te abençoar, mas a coisa pequena Deus abençoa a si mesmo. Isso é um erro que a gente pensa. E é isso que eu quero lhe mostrar hoje. Teve homens que eram para ser muito usados por Deus, que eram para ter sido bênçãos grandiosas, bons exemplos. E não foram. Por quê? Porque não fizeram aquilo que agradava a Deus. Só que também eles cometeram erros graves, cometeram erros graves. Mas também teve pessoas que cometeram erros pequenos que também não agradaram a Deus. Não agradaram a Deus. Então nós vamos começar com 2 casos na Bíblia de pessoas que fizeram algo assim que, meu Deus, é aquela hora que eu penso, como é que ele teve a coragem? Como é que teve a coragem de fazer tal coisa? Que loucura que ele fez! Aí depois nós também vamos ver pessoas que falam, nossa, isso também não agradou a Deus? E é da mesma forma. Porque se desagradou ao Pai, não importa se é um problemão ou se é um probleminha, desagrado é desagrado. E aí como é que Deus vai abençoar se eu estou no desagrado? Está amarrado em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia, livro mais fácil de achar. 2 dos mais fáceis, um deles, Gênesis. Esse aí até criança sem dente acha. Abriu a primeira página da Bíblia, Gênesis, capítulo 25. Gênesis, capítulo 25. Esse primeiro aqui, eu falo que o erro dele foi grande, mas até, se eu for parar para pensar, nem tão grande assim, né? Foi uma coisa mais pessoal. Porém, quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, irmão, qualquer erro é erro. Se Deus tem um plano na vida da pessoa, meu irmão, a gente tem que andar certinho na presença do Todo-Poderoso, de uma glória a Deus. Capítulo 25, no versículo 24, no subtítulo diz, o nascimento de Esaú e Jacó. Ali o Isaac conheceu a Rebeca, casou com ela, orou por 25 anos, né? Foram 25 anos de oração até Deus abençoar e ela conseguir conceber. Foram dias de luta, né? E ela concebeu gêmeos. A bênção veio dobrada. Diga glória a Deus. Diga eu quero. Quem que é a bênção dobrada? Diga eu quero. A bênção veio dobrada para o casal. Puxa, o casal se realizou. A realização de um casal. Puxa, que maravilha, né? Versículo 24, E cumpriram-se os dias para dar à luz, em gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo,
e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu a seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do rei. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu agrado, do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozeram um guisado. E veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Irmão, só para dar não perder isso aqui. Cuidado com o cansaço. Na hora do cansaço dá problema. A gente se mostra cansado, a gente afrouxa a mão, a gente abre mão de algo por causa do cansaço. Olha o que vai acontecer, ó. 30. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vinde-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e guisado de lentilha. Ele comeu, bebeu, e levantou-se e foi-se. Olha o finalzinho. Assim, desprestou Esaú a sua quê? A sua primogenitura. Puxa, irmãos, que coisa séria, né? Ele desprezou. Hoje não tem muito isso. Você não vê muito falar muito do filho primogênito, né? Puxa, o primogênito tinha uma bênção, irmão. Não era simplesmente ser o primeiro filho. Existia uma bênção que o pai entregava para o filho primogênito. Era um cargo de autoridade da família. Eu lembro que tinha uma tia minha, já é falecida também. Quando a minha avó faleceu, né? Aí tinha a filha mais velha, né? Geralmente isso acontece com o homem, mas na minha família foi meio trocado. Tinha uma tia minha, tia Juraci, minha tia Jura, todo mundo chamava ela de Jura. A tia Jura ocupou o lugar de mãe da família. Irmãos, todos os irmãos tomavam bênção dela. A gente chegava na casa da tia Jura, ela sempre sentada na cadeirinha, ela cozinhava um absurdo, uma barbaridade. Oh, saudade das comidas de tia Jura. Sempre comida muito boa, né? Aí a gente chegava lá, meu pai levava a gente lá. Aí quando a gente chegava no portão, a primeira coisa que meu pai falava: dá para uma criança sua tia. Aí a gente ia: pensa, tia. Ela colocava a mão sobre a gente: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Os irmãos chegavam e tomavam a bênção dela. Meu pai tomava a bênção dela. Benção, mana. Deus te abençoe, meu filho. Ela cuidava do meu pai como os próprios filhos. Era uma coisa linda de se ver. Puxa vida. Era a filha mais velha. Vovó foi guerreira, teve 16 filhos. Quando a minha tia Jura estava tendo os filhos dela, vovó ainda também estava tendo filhos. As duas ficavam brigando para ver quem ia ter mais filhos, tia Jura e vovó Odete. Era uma guerra as duas. Mas era bonito de ver a autoridade que ela exerceu na nossa família. Não tinha um filho mais velho vivo para poder levar o nome da família adiante. E ela fazia a gente ter orgulho do nome. E eu cresci com esse orgulho do nome. Por quê? Porque ela levou adiante.
Então a primogenitura não era somente é o primeiro filho. Tá bom, Jacó, você nasceu primeiro. Não era só isso. Tá bom, Jacó, você nasceu primeiro. Existe uma bênção. A bênção era de Esaú. Quando nós lemos a Bíblia no período patriarcal, a gente lê a Bíblia e a gente fala o Deus de Abraão, de Isaac e quem mais? E Jacó. Mas como é que era para ser? Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Esaú era para ser um patriarca do povo de Deus. E ele deixou de lado o patriarcal. Ele rejeitou a primogenitura. Ele trocou por um prato de leitinho, irmãos. Pastor, mas ele estava cansado a ponto de morrer. Não, o homem não era caçador? Alguém aí já dependeu da caça para sobreviver? Pastor, teve um período que morava com mamãe e papai na fazenda e não tinha mercado e a gente caçava para comer. Alguém já passou por isso aí? Olha, viu? Pronto. Vamos lá. Papai saía para caçar. Ele voltava sem trazer pelo menos um tatu na sacola? Duvido. Nem que seja uns 3 pardal, 8 rolinhos e 5 pombos. Alguma coisa eu vou levar para casa. A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que o caçador que ele era, ele não estava de mão vazia. Não estava, irmão. E outra, o pai dele era fazendeiro, irmão. Isaac tinha gado. Isaac tinha possessões. Ele chegou cansado. Aí o irmão olhou e falou assim: olha, estou cansado. Me dá um pouco dessa lentilha aí. Eu não dou. Eu vendo. Porque vender você é louco. Se eu pegar ali e matar um cabrito ali rapidinho, jogo um pedaço de carne no fogo, eu faço um churrasco. Você quer a minha primogenitura por um prato de lentilha? Você está doido? Come o seu prato de lentilha. Fica com a sua comida. Eu vou pedir para a mamãe fazer comida para mim. Vamos lá. Se me pedisse para não fazer um guisado para ele, eu vou fazer. Irmãos, seu filho chegou na sua casa de repente meia-noite, com fome. Mamãe, quer comer lentilha? Se tu tiver lentilha, tu faz ou não faz? Responda, faz ou não faz? Eu duvido você não fazer, irmão. Eu chego na casa da minha mãe com a perninha manca assim, ó, mula manca. Ela foi atropelada, o osso dela quebrou, a perna dela ficou meio travada, estava fazendo fisioterapia. Ela com a muletinha dela. Se eu chegar lá, eu gosto de comer ovo gema mole. Eu falo, mamãe, quer comer ovo gema mole? Não importa a hora, minha mãe levanta e faz. Minha esposa até tira sarro de mim e fala assim: rapaz, se você pedir para sua mãe dançar, ela dança. E não é aquela dança mesmo? Eu falo, mamãe, faz uma dancinha para mim. Ela com a perninha dela, dá uma dançadinha para mim. Mamãe dança, mamãe dança. Eu duvido que se ele pedisse, a mãe dele não faria. Então você vê que não foi algo simples, foi um desprezo pela bênção. O Esaú, ele desprezou que Deus tinha para ele. Não foi só a questão de família ali, né? Tá bom, nasceu primeiro. Ele desprezou a bênção. E quantas vezes nós acabamos de um jeito ou de outro desprezando aquilo que Deus tem para nós. Trocamos aquilo que Deus tem para nós por coisas, por pessoas, por práticas. Desprezamos a bênção de Deus que está amarrada e conduzida em Jesus. Deus tem tanto para nos dar, irmão. Deus tem tanto para fazer na nossa vida. E às vezes a gente tem deixado de lado. Tem situações que já vi coisa, irmão, no ministério, já vi coisa. Um dia o irmão falou para mim, uma bênção. Nossa, culto especial. Aí o irmão não foi no culto, né? Eu encontrei o irmão depois. Não sei o que foi, né? Não é de faltar e tal, né?
que você não foi lá na reunião? Eu senti sua falta. Pô, pastor, não deu. Sabe como é que é, né? Eu tinha que cortar minha grama. Puxa, sua grama foi mais importante do que a bênção de Deus. Você vê, irmão, que a gente perde por bobeira, irmão. Se a gente olhar para ver, rapaz, ele trocou a bênção pelo prato de lentilha. E a pessoa que deixou de receber a bênção porque estava cortando a grama. É pecado cortar a grama, pessoal? Tem que cortar a grama, sim ou não? Mas, poxa, eu vou desprezar uma bênção. Ah, meu Deus. O dia tem 24 horas. Depois eu corto o raio da grama. A grama vai estar lá, mas não vai sair correndo, não. Eu vou lá cortar, vou receber a bênção, eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou falar com Deus, depois eu corto a grama. Se eu não cortar, outro corta. Se ninguém cortar, vai jogar o veneno. Se não jogar o veneno, isso que pelo menos comida para passarinho vai sair. Aí você vê, irmão, quantas vezes nós acabamos desprezando aquilo que Deus tem para nós. Ele desprezou. Diga, desprezou. Ele desprezou. Finalzinho da mensagem do versículo 34 diz, assim desprezou Esaú a sua criatura. Não despreza o que Deus tem para você, não. Não despreza, não. Ele perdeu de ser um patriarca. Deus não perdeu nada, irmão. Jacó só ganhou. Diga glória a Deus. Jacó só ganhou. Ele vendeu, ele queria. Jacó, ele levou seu irmão. Mas ele que queria comer. Eu não coloquei uma plaquinha de venda lentilha. Jacó não tinha uma barraca de venda de lentilha, irmão. Você passa na rua, dá uma plaquinha lá de espetinho, jantinha. Aí você entra e você paga e você come, né? Assim? Você compra e você come. Você vai, pronto. O Jacó não tinha uma banquinha dizendo, vende-se lentilha, troca-se com primogenitura. Foi ele que desprezou, irmão. O Jacó sempre quis. Desde o nascimento. Ele nasceu já com a mão agarrada ao calcanhar. Deixa eu primeiro aí, pô, já que você vai desprezar mesmo, deixa eu aí, velho. Não, depois eu vou trocar com você. Não despreza o que Deus tem para você, não. O que Deus tem para nós é muito maior do que Deus. Mateus capítulo 26. E aqui coisa mais grave ainda, hein? Agora essa troca aqui, essa aqui é aquela troca absurda. Como é que ele teve coragem? Como é que ele teve coragem de fazer isso? Misericórdia. Capítulo 26, versículo 14. São 3 versículos, 14, 15 e 16. O subtítulo diz, o pacto da traição. Pastor, já sei. É isso mesmo. Esse aqui foi absurdo. Esse aqui foi terrível, irmão. Que aqui é o próprio Jesus, diga glória a Deus. Vamos lá, versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que me quereis dar? E eu vou entregarei. E eles lhes pesaram quantas? 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para quê? Eu entreguei. Vamos lá. Entregou. Entregou Jesus como? E aqui eu vou só dar uma... Nem todo mundo que te beija quer o teu bem.
Foi com um beijo que ele entregou o Filho do Homem. Ele trocou Jesus pelo quê? Pelo dinheiro, prata, riqueza. Não, ele era um dos 12. Ele era um dos apóstolos. Ele era para ter sido apóstolo. Antes do nome dele, era para estar escrito apóstolo. Como é que chamam Pedro depois da morte e ressurreição de Cristo? De quê? Apóstolo. João, apóstolo. Tiago, apóstolo. Ele desprezou o apostolado, irmão. Ele era para ter sido uma bênção. Pastor, mas alguém tinha que ir por aí. Mas tinha que ser ele. Está todo mundo aqui no mesmo barco. Diga a glória a Deus. Alguém vai crer em Jesus. Tem que ser você? Tem que ser eu. Que seja outro, irmão. Alguém vai ter que ir aí. Que não seja eu aí. Seja outro. E seja alguém próximo até. Mas não seja custoso aí. Sei lá, irmão. Mas por 30 moedas de prata? Posso falar? Vou falar, hein? Posso? Posso ou não posso? Trocou Jesus pelo trabalho. O meu trabalho é mais importante. O seu trabalho é importante. Eu não estou dizendo isso pela mão de Jesus. Aí a pessoa se mata de trabalhar, faz, chega na hora de entrar no céu, porta fechada. Eu procuro todo o trabalho, com ganhar dinheiro, por fazer, por comprar, por vender, por viajar, por passear, por comer, por tudo dessa vida, tudo que envolve o dinheiro. Eu comprei pastor, comprei o melhor carro, glória a Deus, e aleluia, só eu vou comprar a salvação. Desculpe, irmão, mas é real. O que a gente está colocando na frente de Deus? Aquilo ali é a nossa estampada de prata. E ele deu Jesus por 30 moedas de prata. Tem gente que coloca Jesus pelo relacionamento. Um dia ele já falou: pastor, não ouvi mais na igreja não, tá? Já me perdoa. Meu marido, tal. Não, mas o que aconteceu, irmão? Como assim, a senhora vai para a igreja? Não, eu não posso mais ir para a igreja. Como assim, irmão? Não pode mais ir para a igreja? Não posso mais ir para a igreja, porque o meu marido falou, ou é igreja ou é ele. E eu explorou meu casamento. Irmão, isso é loucura, irmão. Irmã Virgem, o problema não é a igreja. Eu ainda falei para ela, o problema não é a igreja, o problema é o outro. Ora a Deus. Não, mas eu vou lutar pelo meu casamento. Amém? Cada cabeça uma sentença, né? Assim, tá? Cada cabeça uma sentença. Eu não vou conseguir mudar o pensamento da senhora. Então, a senhora faz o que a senhora quiser. A irmã saiu da igreja. Uns meses depois eu encontrei a irmã. A irmã, quando me viu, ai, pastora, por mim! Ô, o que foi? Pastor, estou passando luta. Não pode. A senhora saiu da igreja para não passar a luta, uai. Tem que estar viva maravilhas. Aí o esposo, irmã, pastor, ele me deixou. Falei para a senhora, o problema não era a igreja. Ele ia arrumar outra desculpa. Nunca foi a igreja. O problema é que ele queria outras coisas. E a senhora deixou Jesus para agradar ele. Do mesmo jeito que deixou, pai. Pegou o cara que larga a mulher para ficar com a amante. Amante tal e pá. Daqui a pouco a amante também vai ser abandonada, porque o negócio dele é ter amante. Se a amante virar mulher, ele arruma outra amante.
O adultério é assim, irmão. Largou ela para ficar comigo. A não ser que ele tenha se convertido muito, irmão. Mas se ele não se converteu, se converter, você vai ser a próxima abandonada. Porque o negócio dele é amante. Ele largou a mulher para ficar com o outro. A pessoa falava com Jesus. Foi o caso dessa irmã. O marido dela queria o quê? Ele tinha amante. Ele queria outra pessoa. Ele ficou arrumando desculpa para poder entrar em casa. A igreja era desculpa dele. Ela largou a igreja. Ele arrumou outro problema. Aí agora, irmão, vamos atrás de Jesus. Pelo menos, se Jesus voltar, você vai para o céu. Agora, se pelo menos Jesus voltar, bradou no céu, atropela tocou. Ô irmão, tu prepara para corrigir bater na zinha. Diga glória a Deus. Tu prepara para subir. Diga glória a Deus. Pelo menos. Irmã, Deus pode transformar a vida dele. Deus pode trazer ele de volta. Eu falei para ela, mas a senhora nunca deveria ter abandonado Jesus. Ele podia ter saído de casa por causa da igreja, supostamente por causa de Jesus. Deus ia trazer transformado. Agora a senhora começou um casamento e ficou sem Jesus. Coisa séria. O que a gente tem colocado no lugar de Jesus? Uma média, uma grade, ou uma razoável. Lucas capítulo 10. Lucas 10, 38. Uma coisinha simples, irmão, mas também foi trocar Jesus. Lucas 10, 38. E às vezes a gente faz isso. A gente faz. Eu, você, a gente faz. Aqui, graças a Deus, irmão, que eu não tenho esse problema. Eu gosto muito de futebol. Eu gosto muito mesmo. Meus filhos são atletas. O mais novo joga pelo time da cidade. Está no Sub-13. Ontem teve jogo dele ali. Ontem eu estava ali no estádio ali. Até fiz live do meu Facebook, porque a família que está longe quer assistir o jogo, então o único meio é pela live, né? Assistiram a live e tal. Irmão, teve lugar. Irmão, eu gosto de futebol. Mas, irmão, Jesus está no primeiro lugar. Eu já passei por lugar. Vou falar o nome do time, tá? Mas não é por causa do time. É a pessoa. Claramente eu vou falar. Tinha uma grande torcida do Corinthians. Chegava dia de jogo do Corinthians, irmão. A igreja esvaziava. Rapaz, quando chegava na igreja, não via para pregar, olhava a igreja vazia, eu perguntava, tem jogo do Corinthians hoje? Aí o outro confirmava, tem jogo do Corinthians. Rapaz! É porque aqui é o timão, aqui tem um bando de louco, porque Corinthians, é louco mesmo. Você trocar Jesus pela loucura do Corinthians, irmão, você é louco. Torce pelo seu time, irmão. Vai trocar Jesus. Um culto abençoado para assistir um jogo que você não vai ganhar. Vou falar uma coisa até ver, mas não vai ganhar nada. Vai ganhar nada. Eu lembro quando eu ia no estádio lá no Rio de Janeiro do meu time Cruz Maltino. Ia lá, botava a camisa do time. Pagava caro no ingresso. Não tinha o que comer, irmão, mas pagava caro no ingresso. Chegava lá, irmão, torcia, o time perdia. Voltava para sair do estádio já bravo. Quando chegava na rua tinha briga de torcida. Gastei dinheiro que não tinha, meu time perdeu, ainda tinha que fugir da torcida rival. olha tudo que eu ganhei. Meu irmão, faz isso não. Jesus é maior na nossa vida, de glória a Deus. Deus é mais na nossa vida, irmão. Deus é mais.
Já pensou como é que você se sentiria? Fala, seja sincero, amém? Como é que você se sentiria se você descobrisse que o pastor não fez o culto do domingo porque estava passando o jogo do Páscoa? O pastor mora no da igreja, está na casa pastoral. Aí você está aqui no culto, o irmão Raul veio desse culto, abençoado, pelo amor de Deus. Aí você vai ali para pegar o seu veículo, vai no banheiro lá no fundo, o pastor está lá, o pastor está assistindo o jogo, não fazendo culto. Não estou vendo que você vai fazer nessa igreja, irmão. Duvido. A não ser que seja vascaíno também, sinto comigo, tomar um tereré, assistir, torcer junto, né? Está amarrado, irmão. Ontem eu assisti o jogo do meu filho. Peguei o carro, passei lá na casa do meu irmão, lá no Aroeira, lá pregar lá. Chegamos lá em 10 minutos, meu irmão. Santana velho, meu irmão, levantou o narizão dele aqui, ó, só faltou criar asa. Vamos chegar pro culto. Chegamos lá, um culto abençoado, irmão. Deixar de fazer o culto? De jeito nenhum. E não era nem eu que ia pregar o irmão. Eu fui para acompanhar ele. Eu fiz um compromisso que eu ia lá com ele. Larguei a família aqui na porta. Eu estava com a camisa da torcida dos pais. Fui atrás do portão ali, troquei de camisa. Cuida aí, mulher. A mulher cuidou, tudo escuro ali. Eu vá, tirei a camisa, coloquei a outra. Branco. E a gente tem deixado Jesus por correr. Olha aqui, ó, 38. E ela aconteceu que sempre acontece. E aconteceu que lindo deles entrou numa aldeia. E certa mulher, Marta, recebeu a notícia. Ô, pastor, ela recebeu Jesus na casa dela. Olha que bonito. Quem gostaria de receber Jesus em casa? Quem gostaria? Jesus está um cafezinho com você. Quem faria um cafezinho com você para Jesus? Deixa eu ver quem faria um cafezinho. Deixa eu pedir seu leite. Você colocaria um leitinho velho aqui, um pingadinho? Faria um café pingado para ele? Quem faria um bolinho de chuva para Jesus? Ou vai fazer um bolinho de chuva para Jesus? Puxa, que maravilha! Jesus na nossa casa, irmão. Diga a glória a Deus. Jesus entrou na casa dessa mulher. 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Cara, percebe? Jesus entrou na casa dela, quem estava com Jesus entrou junto, né? E outras pessoas. A Bíblia diz que sentaram, no plural, sentaram aos pés de Jesus, ela também. Ela e mais outros ouviam a sua palavra. Jesus chegou, irmão. Vou falar uma coisa curta e grossa para você. Jesus não entra na nossa vida para querer algo da gente que não seja que a gente ouça a sua palavra, irmão. Jesus entrou na casa dela, sentou, senta aqui, meu filho, senta aqui, ó, senta aqui perto do papai. O papai do céu vai falar para você o recado do céu. Maria já sentou logo, pegou o banquinho dela, né? Lembra do Raul, viu lá? Né? Do seu banquinho. E sempre ouve a palavra, ó. Pegou o banquinho dela, sentou lá, ouvia a palavra. Maria. Agora olha o versículo 40. Marta, porém, dá dele. Tem muita gente distraída. Tem muito crente distraído. Tem muito crente. É o TDAH espiritual. Já viu gente que não conhece alguém que tem TDAH? Como é que fica o TDAH? O TDAH ele foca numa coisa, né? Ele foca naquela lâmpada ali. E aquela lâmpada ali, irmão, ele fica mais. Como é que funciona aquela lâmpada? Pastor, por que você fala isso? Eu tenho TDAH. Eu olho para o negócio e falo, como é que funciona esse negócio? Aí eu fico, a pessoa fala comigo, pastor,
Oi? Eu não estou vendo como é que funciona essa caixa aqui. Está meio avoado, meio distraído. Conhece alguém que é muito distraído? Deve ter um TDAHzinho. Deve ter um. Ela estava cansada, andava distraída em muitos serviços. Coisa séria. E aproximando do Senhor, não te importa com o meu nome de Deus só? Diz depois que me ajuda. Não, ainda deu uma blitz em Jesus ainda. Ô Jesus, você não está vendo ali na minha casa? Todo mundo sentou, a minha irmã sentou, nós somos anfitriões. Como que ela vai me ajudar? É filho que reclama para o pai que o outro irmão não está fazendo nada. Não é assim? Quem tem mais de um filho sabe como é que é, né? Um filho está fazendo, o outro não está. Ô mamãe, o João não está fazendo nada. Olha para o João ajudar o João. Ô João, vai fazer não, João. Não, pelo amor de Deus, o filho não está fazendo nada sozinho. Não é assim? Eu fui com Jesus. Senhor, não me importa. Estou fazendo tudo sozinha. Olha o que Jesus vai falar para ela. Para que ele respondendo, Jesus disse: Marta, estás ansiosa e apaixonada com muitas coisas, mas uma só é que eu só precisava fazer uma coisa, Marta. Uma só é necessária. Você quer servir mesa? Fica servindo mesa, não. Mas por que eu vou colocar duas pessoas servindo mesa se você não quer servir mesa? Uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será. A mãe tem que escolher. A gente tem que ser como a Maria no mundo da Marta. E o mundo era da Marta. A casa era da Marta. A vida, a principal da história é a Marta. Mas tinha Maria no mundo da Marta. O crente tem que procurar ser como a Maria no mundo da Marta. Como é que a Maria era? Sentava e ouvia a sua palavra. Tem que pegar a mesa. Vou sentar e ouvir a palavra. Tem que fazer a comida. Vou sentar e ouvir a palavra. Tem que fazer muita coisa. Vou sentar e ouvir a palavra. Aí tem que escolher a boa parte. Isaú trocou a primogenitura pelo prato de lentilha. Judas trocou Jesus por moeda de prata. A Marta trocou para ele trabalhar para fazer coisas. Cuidado, irmão. Não é necessário. E o que não é necessário, irmão, a gente deve deixar de lado. Deixa que Deus cuida. Mateus 6,33. O pastor já está terminando, tá? Mateus 6,33. É o versículo do crente, ó. Esse aqui é o versículo do crente. Diga, é o meu versículo. Fala, é o meu. Fala, é o meu. É o nosso versículo, isso aqui, ó. Isso é versículo do crente, ó. O crente que não vive isso aqui, irmão, não é crente. Aí eu vou falar igual aquele pastor. Aí não, varão. Aí não, varão. Varão que trabalha. Varão que não tem tempo. Varão que não diz. Aí não, varão. Aí não. Varão que não tem esse versículo. Aí não, varão. Pô, irmão. Já foi o nosso versículo. Diga a glória de Deus. Mas buscai em terceiro, em quarto e quinto o reino de Deus. É isso? Vamos lá. Então me ajuda aí, que eu acho que eu não estou sabendo ler, pessoal. Me ajuda aí a ler. O pastor ficou burro. O pastor não está sabendo ler. Eu estou meio burrão hoje, ó. Mas buscai o quê? Primeiro, o reino de Deus e a justiça.
todas essas coisas serão acrescentadas. Primeiro reino, irmão. Primeiro reino. Você acha que Deus não tinha um prato de lentilha para Esaú? Então, irmão é irmão. Irmão briga, mas depois o irmão faz. O irmão fala que não vai dar, e depois acaba dando as coisas, não é assim? Eu lembro, irmão, eu sou do meio na minha casa, eu sou do meio, tem a minha irmã mais velha e minha irmã mais nova. A minha irmã mais velha não caía nas minhas ciladas, mas a mais nova vivia caindo. Quando mamãe conseguia comprar alguma coisa gostosinha para a gente comer, era tudo contado, era regrado, né? Esse era o bolo, era aquele pedaço de bolo. Você comeu aquele pedaço de bolo, acabou. Eu sabia que minha irmã mais nova era nojentinha. Não era nojentinha. Eu falava umas gracinhas para ela, ela desistia. Aí o que eu fazia? Pegava o bolo, bolão de chocolate, comia rápido, parecia um animal comendo. Nem mastigava, engolia. Aí eu chegava perto da minha irmã mais nova. Aí eu fazia para ela assim, ó. Aí ela olhava a minha cara. Ah, não! Ah, não! Mas assim. Ah, mas você já comeu o seu! Até hoje ela tem raiva. Ela encontra comigo e fala assim, eu tinha uma raiva que você fazia. Ah, não vou dar, não vou dar! Aí eu falo para ela assim, ó, tripa de rato, orelha de morcego, cera do ouvido do cavalo. Ai, estou ficando com ódio. Aí eu falei para ela, come, por esfomeado. Ela acabava me entregando. Senhor Esaú, mano, por favor. Já pode ter dado a lentilha para ele do mesmo jeito. Eu pegava a Bíblia para uma genitura. Judas não precisava ser um traidor. Podia ser outro. Podia ser outro entregar ele. Podia ser outro. Graças a Deus. A Marta, ela poderia ter sentado, não precisava servir mesa. Ela podia chamar alguém de fora para servir a mesa. Ela podia contratar alguém. Ó, se eu ser contratado, Jesus chegou em casa, disse alguém para servir a mesa. Eu vou ouvir a palavra. Eu vou ouvir. Vamos ouvir a palavra? Depois vamos juntar todo mundo. Vamos fazer uma comida. Vamos fazer aqui, ó. Juntar, a irmã faz o arroz, o outro vai lá no mercado, compra lá um pé de boi lá para fazer um mocotó. Você traz a calabresa, o irmão, a outra ali já vai comer no fogo. Vamos fazer um almoço hoje aqui na igreja. Cada um faz alguma coisinha, rapidinho está pronto. A irmãzinha jovem faz um suquinho, rapidinho está pronto. Se a Marta falar assim, eu vou ver a palavra do mundo, depois todo mundo está bom, vocês já vão fazer uma comida aqui, todo mundo junto. Depois Jesus ouvir a palavra, meu Deus. Olha que maravilha, irmão. Tudo seria acrescentado. É o que esse versículo fala para nós. Busca primeiro o reino, a justiça. As coisas serão acrescentadas. A saúde vai ser acrescentada. A prosperidade vai ser acrescentada. A bênção da família vai ser acrescentada. Mentira, glória a Deus. Ei, irmão, isso tem que aprender. Pastor, quando está sendo acrescentado, tudo bem. Vamos lá, só para finalizar. Provérbios 17. Provérbios, depois de Salmos é Provérbios. Tudo bem. Pastor, não veio a bênção. Difícil não ver a bênção, né? Mas vamos supor que não veio a bênção, né? Olha o que diz aqui no capítulo 17, versículo 1. 17:1. Provérbios, capítulo 17, versículo de número 1.
Não acrescentou nada. Não vai acontecer. Que Deus é o Deus que acrescenta na nossa vida. Não aconteceu nada. Tudo bem. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 1, ó. Melhor. Diga melhor. É melhor. Melhor é o bocado seco e com ele a tranquilidade no que ataca as vítimas e contenda. É melhor, irmão. Mas não aconteceu nada. Mas você escolheu o melhor? Qual foi o melhor? Jesus falou para Marta. Maria escolheu a melhor parte. Ouvir a palavra de Deus. Melhor, irmão, escolhe o melhor. Ainda que eu fique com um bocado, pastor, eu tenho um bocado seco, um pão seco. Como é que ele pão seco com alegria? É melhor do que comer o pão seco e ter a tranquilidade do que ter a casa cheia de vídeos para a contenda. É o que a Bíblia está dizendo. É melhor, irmão. É melhor. É melhor buscar Deus. É melhor ouvir Deus. É melhor fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. A glória de Deus que Deus merece. Diga a Deus. Diga graças a Deus. Amém? Vamos ficar ligando com o colega de Jesus.